Pela manhã, o Orlando começou o dia com aquele depoimento, né, usando até palavras fortes como ingratidão, injustiça, né? Foram palavras que ele usou naquele texto, dizendo que não concordava, deixou implícito, na verdade, né, que não concordava com o espaço aquém dado à Glória nessa homenagem de 60 anos pela Globo. Houve um imbróglio, um mal-estar durante a Sexta-feira Santa, né? Foi uma informação que chegou agora, mas o acontecido foi na Sexta-feira Santa. A Biancardi organizou um almoço de Páscoa, que inclusive ela aproveitou para comemorar em família o aniversário. Eles cantaram parabéns, tinham vários convidados lá. E o que parece é o seguinte, o Neymar ele tá muito abalado desde essa última lesão dele. O que tá acontecendo? Mexi até com o meu futebol. Parece que a Nike vai lançar a camisa número 2 da seleção brasileira na cor vermelha. Muito boa tarde a todos. O Jornal dos Famosos está no ar. 6/1. Que dia é hoje? Hoje são 29 dias do mês de abril. Faltou quantos dias para a sua festa? Faltam 7 6 dias. 7. Hoje, é 7, hoje é 7 terça. dias. Daqui a uma semana. Daqui uma semana. Eu gostei desse logo maior. Maior, não tinha visto! Jornal dos Famosos. Olha como ficou bonito, olha só. Ele faz a pose assim, todo homem faz isso, né? Faz assim, ó. Assim. Cara de mal. Faz cara de mal, né? Não, de mano, assim, mano. Eu não consigo. Esther, o que você achou da festa de ontem? Sensacional. Como vocês falaram, realmente a Globo tá num patamar, cara, que não tem como. Você pode criticar algumas coisas, é nosso trabalho, mas realmente quando eles querem fazer alguma coisa, eles sabem fazer. Dos pontos altos, eu tenho um comentário que foi um ponto alto também, foi muito engraçado, mas eu fico me questionando se vale a pena fazer isso. Eu queria saber o que vocês acham. Aquela esquete do Paulo Vieira com o Pochá e a Tatá, adorei, porque não tem como não rir daqueles três. Eles estavam de Dengue, Mosca e Marlene Matos, né? Marlene Matos. A minha pergunta é uma só, cara. Pra que dar tanta porrada na Marlene Matos? Não, vamos lá. Poxa, gente, eles dão palco também. É que a Marlene é low profile, mas... Total. Não que eu não tenha gostado. Eu dei risada. Eu também dei. O Paulo Vieira de Marlene tava ótimo. Tava maravilhoso. Mas, tava sensacional. E agora, aquela do Praga, abaixa o braço que você tem. Sim! Nossa, foi demais! Cutucando o Cauã, gente! Falando do Cauã Raymond, por quê? Porque nós demos, nós demos aqui no Portal Léo Dias sobre as críticas da Bela Campos. Uma das questões era sobre que um dia o Cauã chegou fedendo a gravação. O odor dele, né? Tava ruim. E aí ela falou, e ele retrucou dizendo que é cheiro de masculinidade. Ai, gente, mas... deixa eu falar uma coisa. Eu sei que o povo tá com um pouco de ranço. Mas deixa eu falar uma outra coisa. Fala. Aí vai, a Bela Campos faz foto ao lado da Grazi Massafera. Putz, grila. Foi demais. E do Bruno Galhaço. Esse negócio de ser perigoso e tal é muito engraçado, porque sempre que a gente chega, por exemplo, quando eu chego num evento, Rock in Rio, sei lá, alguém vira e fala assim: oi, Joaquim, tudo bem? Eu sou do Léo Dias, você pode falar com a gente? Eu falo, claro que eu posso, tal. Aí eu dou entrevista, aí acaba a entrevista, a pessoa sempre fala assim: nossa, obrigado, geralmente o pessoal tem medo. Eu falei, sou amigo do Léo há muito tempo, desde o começo. Mas a galera fica com medo mesmo. As pessoas têm medo. É só por isso que ele não tem medo de você, porque ele te conhece, né, Léo? Mas assim... Não, gente. Mas não é. Posso falar uma coisa? Eu vou falar uma coisa pra vocês. O Léo, quando me chamou pra fazer a minha primeira entrevista com ele, e acho que foi uma das primeiras que eu dei na minha vida depois que eu entrei na Globo, a gente sentou e a gente trocou uma ideia. Eu falei assim, Léo, porque o Léo, no começo, acho que depois isso passou, mas no começo o Léo vinha
mais na defensiva, porque a galera também ia muito na defensiva com ele. Então ele estava certo. E eu cheguei muito aberto, falei, não, vamos trocar ideia, não tem problema nenhum, vamos conversar. E desde então a gente sempre teve uma relação muito honesta um com o outro. Muito. Quando saía alguma nota, o Léo me ligava e falava, é verdade? Eu falava, é. Ou então, não, Léo, não é verdade. Sempre, 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 sempre. Ah, então rolava um papo de honestidade, né? Uma coisa mais real, né? Tem que ser, gente, porque o Léo sempre fala, ele sempre fala isso. Se aconteceu, não tem porquê, não tem como desmentir. É melhor falar, entendeu? E a gente tenta, às vezes, amenizar na história, né? Não contar todos os detalhes, né? Entendi. Não contar todos os meandros. Joaquim, não contar todos os detalhes. Você sentiu, Mas né, assim, Joaquim? se a história aconteceu, inevitavelmente alguém vai saber um dia, uma hora. Mas sabe né? o que é? A história vai vazar. O Joaquim é de Campinas, ele é do interior de São Paulo. O pessoal do interior é mais, né, mais sincerão, né? Paulista, ou não? Olha lá, a cara dele que não. Tem nada a ver isso, gente. Não é isso. Eu acho que é uma questão de... Eu acho que é pior. Entendeu? Se o Léo, por exemplo, me liga e fala assim, é verdade? Eu viro e falo assim, é mentira. E depois todo mundo vê que é verdade. Entendeu? Entendi. Tá. Fala logo, é melhor. Eu escrevi um dia desses um texto sobre o cancelamento, tal, que fala muito sobre isso, assim. Eu acredito muito que a gente tá nessa vida para aprender, né? Nós vamos errar, nós vamos acertar, e nós temos que ter a oportunidade de nos redimir. Essa coisa do cancelamento como sentença de morte, é claro que eu não estou falando de, né, quando a pessoa comete um erro moralmente impossível de ser superado, né? Quando a pessoa comete um erro crasso, né? Ela tem que ser punida e acabou. Perfeito. Mas os pequenos erros da nossa humanidade, nós temos que ter a possibilidade de melhorar. Até porque, gente, nós somos espelhos um do outro, né? Quando a gente aponta o dedo pro outro, criticando, você pode ter certeza que a gente não gosta dessa característica na gente. E é por isso que a gente coloca o dedo pro outro. É verdade. Porque é mais confortável não ter que lidar com aquilo, entendeu? Perfeito. Tem razão. Então, enfim, eu acho que a gente tem Desculpa, a gente assume a responsabilidade, assume as consequências e segue em frente. Perdão. É isso. Seguimos em frente. O que é que ela quer falar? Tomando carona nisso que o Joaquim está falando, a gente tem que entender o momento também, né? Ontem a gente estava numa festa de 60 anos da Globo, então não era para eu chegar lá também estrondando, fazendo perguntas que iam deixar todo mundo em saia justa. Não Eles têm que confiar na gente que existem momentos e momentos. Então a gente foi muito bem recebido na festa. Pela manhã, o Orlando começou o dia com aquele depoimento, né? Usando até palavras fortes como ingratidão, injustiça, né? Foram palavras que ele usou naquele texto, dizendo que não concordava. Deixou implícito, na verdade, né? Que não concordava com o espaço aquém dado à Glória nessa homenagem de 60 anos pela Globo. E aí a gente rapidamente conseguiu contactar ele. Ele respondeu, aliás, ele é muitíssimo educado, ele é um querido, sempre foi muito querido com a nossa equipe. E aí ele basicamente reafirmou o que ele já tinha dito no texto, que ele acha injusto a Globo ter dado esse pequeno espaço para Glória Pires nessa grande homenagem, né? E a gente chegou a questionar. E ele ressalta que a Glória dedicou simplesmente 51 anos. E é verdade, né? Sim. É verdade. Sim. 51 anos. Dos 60 que a Globo comemora, 51 a Glória estava lá. Pra quem não sabe, a Glória poderia ser chamada de Nepo Baby, né? Porque o pai dela trabalhou na Globo, trabalhou na escolinha do professor Raimundo, né? Eu esqueci o nome do pai dela. Sim. Então ela foi criada ali, né? Então natural que ela fizesse novelas desde criança, Mas que ela faz desde discute criança. o talento dela. Ninguém discute. Mas realmente eu achei... Que ela é um ícone, ícone. Eu achei que ela deveria, além de participar da sketch das vilãs, ela poderia sim ter um clipe um pouco menor que o da Regina Duarte. Porque ela tem tantos papéis que estão na nossa memória. Então, o que chegou pra gente hoje, eu conversei com uma fonte ligada à família do Neymar, e ela nos trouxe que houve um imbróglio, um mal-estar
durante a Sexta-feira Santa, né? Foi uma informação que chegou agora, mas o acontecido foi na Sexta-feira Santa. A Biancardi organizou um almoço de Páscoa, que inclusive ela aproveitou para comemorar em família o aniversário, eles cantaram parabéns, tinham vários convidados lá. E o que parece é o seguinte, o Neymar ele tá muito abalado desde essa última lesão dele, que aconteceu agora em abril. E ele tá muito recluso, ele tá frustrado, ele tá pra baixo mesmo. Isso tá gerando até bastante preocupação na Nadine. E nesse evento da Sexta-feira Santa, ele decidiu ficar isolado no quarto. Ele falou que ele não queria participar. O Neymar pai entrou no circuito para tentar mover os pauzinhos, chamou um pastor, que foi lá, fez uma bênção, e foi exatamente nesse momento que o Neymar decidiu não ficar no quarto. Ele desceu, recebeu a bênção, mas não participou do almoço de Páscoa. Ele retornou para o quarto dele e, inclusive, ficou chateado pela atitude da Biancardi insistir nessa cerimônia, porque, assim, foi uma festividade, tinha bastante convidados lá, né, e ele não estava muito no clima. Nesse momento, a Biancardi está viajando, né? Ela está numa viagem, ela terminou a Semana Santa indo para Orlando. Essa viagem se deu para fazer o enxoval da Mel e também para fazer a Mavi conhecer os personagens da Disney. E exatamente nesse momento que ele está recebendo mais esse colinho da Nadine, ele está muito ligado ao pai e também a Nadine, inclusive, tem falado muito com amigos próximos essa preocupação dessa prostração do Neymar, né? Está recluso e frustrado. Ele está mais fechado, deve estar refletindo. Ele está muito. Deve estar refletindo sobre algumas coisas. A vinda dele falou-se muito, né? Falou-se muito, criou-se muita expectativa. Ele machucou. Ele se lesionou de novo. Entre outras coisas. É uma questão que a gente está há um ano da Copa do Mundo. Há um ano da Copa do Mundo. E é uma cobrança, assim, extrema em cima do Neymar, né, gente? E é um sonho dele. Ô, Esther Rocha, eu ia te contar uma história que você, não sei se você já está sabendo, que a camisa número 2 da seleção brasileira, a partir do ano que vem, será vermelha. E aí a gente chamou a Agatha Russo, porque ela fez um vídeo que está viralizando, que já chegou na minha timeline algumas vezes. E aí a Agatha... Vamos mostrar esse vídeo da Agatha, por favor, primeiro? E depois a gente fala com ela? Por favor, o vídeo da Agatha. Essa camisa Brasil Colônia? O que tá acontecendo? Mexi até com o meu futebol. Parece que a Nike vai lançar a camisa número 2 da seleção brasileira na cor vermelha. Não é possível. Eles estão alegando que é uma alusão ao pau-brasil e ao brasa, que em latim significa vermelho. Em uma visão de branding, as cores, elas são algo muito importante de uma marca. E um dos erros mais básicos e graves no branding é você trocar as cores ou a paleta de cores de uma marca tão forte e consolidada como é a seleção brasileira. Ou foi, né? Sei lá. É assim que vocês querem pegar o Hexa? Já tá indo por outro caminho. Mas aí eu te pergunto, você acha que a Nike tá ligando? Em 2026 temos eleições. Como estratégia de marketing é genial. Agora meus problemas de vendas estão resolvidos. Quem deveria prezar pela marca seleção brasileira era a CBF, mas pelo visto ela topou a ideia. A gente passou a semana... Gente, Agatha Russo, seja muito bem-vinda. Agatha é publicitária, palmas pra ela. O vídeo é ótimo, Agatha, parabéns. O vídeo é ótimo. É uma questão a se pensar. Tem um cunho político nessa escolha de que a camisa 2 do Brasil será vermelha? Vermelha, a explicação é porque nós somos colônia de Portugal? Não, pelo amor de Deus! Não! Não, não sei se vocês perceberam, tá rolando um meme aí que o Brasil que Portugal é uma colônia brasileira, Guiana brasileira, vocês já viram essa? É a faixa de gajos e tudo isso. Então, eu sou publicitária, então eu pego as coisas de marketing que estão acontecendo na internet e eu tento trazer de uma forma leve, divertida. Então, eu brinquei com... Pô, a gente tá brincando lá com Portugal e agora a gente bota uma camisa da cor de Portugal, né? É exatamente isso. Mas agora, o que você achou disso? Você já falou, mas eu queria que você explicasse melhor a questão do branding da marca, né? Sim, na verdade, assim, as cores, elas são parte de uma marca, né? Então, o nosso amarelo, o nosso verde, o nosso azul, a nossa amarelinha, ela... causa impacto, né? Ela faz parte de uma construção da marca da seleção brasileira ao longo de todos esses anos.
Então, essa mudança realmente é brusca. E aí, é tudo especulativo, né? Que a Nike, talvez é com a Jordan, né? Que é a Jordan, e aí o Chicago Bulls, tá tudo sendo especulado a respeito dos motivos. E aí eu trouxe essa brincadeira, mas de fato é uma mudança bem brusca do símbolo, né, da nossa seleção brasileira. E aí eu tenho acompanhado, né, o Galvão se posicionando, outras pessoas se posicionando da mesma maneira, porque é muito brusco, né, pra gente que acompanha há tantos anos. Eu sou apaixonada por futebol, eu fui federada de futebol por 10 anos, então eu gosto do Neymar, inclusive, como atleta, né, sou apaixonada pelo esporte. Então, pra mim, a mudança foi muito brusca pra alguém que você vai bater o olho, você vai olhar Marrocos, você vai olhar Portugal, você vai olhar Espanha, tudo menos Brasil. Apesar da referência do pau-brasil, que é inteligentíssimo, né? Se foi isso de fato, como estratégia de marketing para venda, isso é sensacional se você olhar com o olhar da Nike, né? A Nike não dá ponto sem nó. A Nike é sensacional em todas as estratégias que ela faz. E ela não é a dona da marca Brasil, né? Ela não é a dona da marca Seleção Brasileira. Então ela pensou, talvez, né? Aí é tudo especulativo, como eu faço para vender mais camisas. Então é dessa forma que eu enxerguei, e tem várias coisas sendo especuladas na internet a respeito. E achei divertido trazer essa discussão. Monique Arruda, ano que vem. Eu vou comprar verde e amarela. Verde Eu já tenho uma. Podia ser verde, gente. Ó, podia ser verde. Ó, tem essa aqui que é maravilhosa. Verde e amarela, da cabeça aos pés. Agora já teve uma vermelho preta. Só o microfone. Já teve uma preta. Hein, Agatha? Já teve uma preta, Oi? né? Acho que foi num jogo do Vinícius Júnior, não foi? Contra o preconceito. Mas aí foi justamente por uma causa. Por uma ela teve uma simbologia de contra o racismo, então foi uma coisa estratégica ali pontual, né? Não uma camisa para uma Copa do Mundo. Não propaganda. E eu vi aqui a CNN deu que o Brasil já usou camiseta vermelha, mas isso, gente, no século passado, em 1917 e 1936. Porque naquela época o Brasil usava camisa branca. E aí tinha um outro time que estava com a camiseta branca. E aí o Brasil teve que colocar uma vermelha às pressas em um dos casos. Não é isso, Agatha? Eu não conheço essa história. Eu sei que teve também a da Azul, que eles tiveram que comprar em cima da hora, né? A Azul. E, na verdade, assim, a verdade é que a cor, ela é importante. A minha visão é a visão de marca, né? Então, imagina a Coca-Cola de uma hora para outra trocar o vermelho pro azul. É mais uma questão de você bater o olho e você reconhecer a marca, né? Isso. Então, isso é o que fortalece ali, e essa mudança acho que vai impactar, assim, visualmente as pessoas nesse início. Você Agora, sabe que é boa, a discussão com a publicidade só é boa. rapidamente falando da Coca-Cola. Podia ser o Pelé, né? Em vez do Jordan. É verdade. Rapidamente falando da Coca-Cola, dizem que a Coca virou Coca Zero porque a Coca Light era muito feminina. E botaram um preto para os homens se identificarem melhor. Não sabia disso. Exato, foi isso que eu ouvi na época, que o preto os homens se sentiam muito mais à vontade de tomar um refrigerante preto e zero, e não light. Porque o light e o zero não tem diferença nenhuma. Não, eu odeio o zero, light ser igual. Não, eu só tomo zero. Então... Deixa eu te falar. Ô Agatha, brilhante. Esther, camisa vermelha da seleção brasileira. A cara da Esther. Adoro vermelho, mas eu vou comprar verde e amarelo também. E eu acho que aí, por mais que tenha uma questão de brand, de marca, eu acho que quando você fala da camisa de um time, de uma seleção, que já foi a melhor do mundo, mas tem um nome, quem tem que decidir isso não é a Nike. Exato. Né? Eu acho que Perfeito. Tem que botar limite. Tudo bem, faz essa camisa para usar no refeitório, usar no alojamento. Agora, se ficar vermelha, Léo, eu acho que você pode pegar uma carona nessa parada aí e mandar um Léo Dias aí nessa camiseta. Boa! Boa ideia! Boa ideia! Alexia Alcantarino, gostou da vermelha? Você, eu acho que gosta de camisa vermelha.
Gente, o que tem a ver? Eu gosto de camisa vermelha. Eu gosto do vermelho. Eu também gosto. Eu gosto. Mas agora falando sério, né? Porque é um debate com linhas tênues. Principalmente se a gente for levar pro lado político da coisa, né? Eu acho que a bandeira do Brasil, ela é verde e amarela. Eu Azul acho e que branca. é uma... eu acho que é a nossa identidade nacional, né? Eu não mexeria. Eu acho que a Nike pode estar mexendo num vespeiro ao fazer isso. Acho que tudo vai depender do reposicionamento da marca, como ela vai construir isso no imaginário do consumidor. Eu acho que pelo caminho do pau-brasil, eu acho que até mais interessante, se for para falar que entrou no meme de Portugal, dessa treta aí que a gente tá enchendo o saco dos portugueses, mas bandeira do Brasil é verde e amarelo. É isso, e só para acrescentar, tem um estatuto, né, da CBF de 2017, capítulo 3, artigo 13, que diz o seguinte: prevê que a seleção brasileira só poderá usar uniformes com as cores existentes na bandeira da entidade, ou seja, azul, amarelo, eu ia falar preto e branco, que tal? Azul, amarelo. Azul, amarelo, verde e branco. Então... Para fazer alguma mudança, teria que ser consultado, né? Não é não é uma coisa assim, vou colocar e pronto. Nossa, não é. A Janaína tá trazendo muitas informações novas, né, Agatha? Gente, é que eu tenho que ler, né? A gente tem que trazer. O Galvão falou isso também hoje de manhã, eu tava vendo. E assim, uma coisa que pra mim é importante, né? O esporte, ele une a gente, né? Ele une, independente de pra onde você vota, nada é mais importante do que o Brasil vencer naquele momento. E na hora que você também vai separar, obviamente, a gente sabe que tá assim, o Brasil tá polarizado. Na hora que você vai separar até por camisa, né? Em vez da gente unir, a gente vai separar de novo. Então, nesse sentido, eu acho péssimo. É uma bobagem. Nesse sentido, é uma bobagem. Léo. Fala. Eu tô acompanhando o chat aqui do YouTube e eu concordo muito com o comentário que surgiu aqui, que é justamente que a gente demorou tanto pra desvincular essa questão do verde e amarelo. Ah, é verdade. Voltar pra isso, eu acho que a gente conseguiu recuperar. Eu, pelo menos, hoje me sinto tranquila em usar o verde e amarelo sem entonar pra algo a mais. Entendi. Eu acho que a gente acabou de recuperar isso, né? Você tá tranquila de sair com uma camisa da seleção brasileira sem parecer que você é bolsonarista. É isso que você tá querendo dizer? Perfeitamente. É isso, porque associaram isso a um determinado político, um determinado lado, e não é, gente. Não existe isso. A camisa do Brasil é a camisa do Brasil. Acabou.